A paz de Deus para toda a irmandade. Vocês viram aí que eu deixei o estudo do Salmo 7. Lembra que eu comentei com as irmandades que eu ia estar deixando o estudo do Salmo 7 para nós estarmos fazendo, tá? Eu vou estar passando os estudos para a irmandade. Quem tiver feito compreensão, tá? Que caso tenha alguma dúvida também, né? É para deixar aqui abaixo do vídeo, tá? Que eu vou estar respondendo. É muito importante nós fazermos a leitura da Bíblia, irmandade, e fazemos os estudos também, porque tem muitas palavras que às vezes as pessoas não têm entendimento, né? E Deus nos dá assim a leitura para nós fazermos. A leitura da Bíblia é o principal para nós termos entendimento do livro sagrado, né? Que Deus deixou para nós. Então vamos lá fazer a leitura? Senhor meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que eles não arrebatam a minha alma como leão, despedaçado, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furo dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é justo, um Deus que se irá todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou a arma mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidades. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova, que fez a sua obra. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Louvado seja nosso Deus. Queria só dar uma explicação antes de eu continuar para a Irmandade, porque eu imprimo a Bíblia, que eu não gosto de ficar passando marca-texto na Bíblia, tá, Irmandade? Eu prefiro imprimir algumas partes e fazer os estudos com a Irmandade, tá bom? Que eu acho uma falta de educação, né? Eu acho não só em Bíblia, como em qualquer livro, né? Então, Irmandade, quando o Davi, o significado do Salmo 7, trata-se de um apelo de Davi a Deus para julgar-se a sua causa. Causa essa que então Davi apela a Deus, que é seu refúgio, para salvá-lo e resgatá-lo, assim como uma pessoa falsamente acusada de outras coisas, né? Podia encontrar um abrigo na casa de Deus e apelar ao tribunal divino. Assim também o salmista entregou a seu caso a Deus. Seus protestos de inocência referem-se às acusações específicas. Entretanto, durante o reinado de Saul, Davi ganhou muita fama para si.
Mesmo assim, o Davi ganhando fama para si e trazendo muita fama para Saul, Saul ficou com ciúmes e tentou matar Davi. Quando Davi escapou, Saul o perseguiu cruelmente, sendo instigado por um grupo de cortesãos zelosos, provavelmente, irmandade, da tribo de Benjamim de Saul, que acusaram Davi de conspirar para derrubar o rei. E jamais Davi fez isso. Davi sempre foi leal ao rei Saul. A época foi de considerável sofrimento e tentação para Davi, mas ele permaneceu sem culpa o tempo todo. Ele se recusou a fazer qualquer coisa contra Saul, a quem ainda reconhecia como o rei ungido de Deus. Tudo que ele queria era salvar sua própria vida. Ele queria apenas salvar sua vida, gente. Mas mesmo tendo aquela perseguição, irmandade, que era muita perseguição demais da conta, ele chegou a apelar a Deus, é o que fala no Samuel 1, né, capítulo 20, 1 Samuel capítulo 20, versículo 1. Aí ele fala, então fugiu Davi de Noté, em Ramá, e veio e disse a Jonatas, que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai que procurava tirar minha vida? Ele faz essa pergunta a Jonathan, né, filho de Saul, em 1 de Samuel, capítulo 20. A Irmandade pode voltar lá, pode estar fazendo a leitura, onde ele faz essas perguntas, né? E também 1 de Samuel, capítulo 24, verso 11, aí fala, olhais, pois, o meu pai vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque contanto-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, ver que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para martirares. Né? Triste demais, né, pessoal? Assim, a perseguição, tanto que ele ajudou Saul, né, na destruição do gigante, que o Saul já estava praticamente assim, já não tinha mais a respeito do reino, porque o gigante estava assim, destruindo todas assim, aldeias, né? Os soldados que ele mandava, o gigante destruía. Aí Davi, aquele servo de Deus, temente a Deus, que ninguém esperava, nem mesmo os irmãos, nem mesmo o pai, foi e fez a destruição do gigante. Primeiro foi Deus, né? E a fé de Davi, né? Quando vocês podem ver também, irmandade, 1 de Samuel, capítulo 26, o verso 9 ao 10, fala assim, ele fala, e disse Davi a Abisai, nenhum dano lhe faça, porque estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Disse, mas Davi, viver o Senhor, que é o Senhor, o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Senhor Jesus, tem misericórdia. Ou seja, o cuncho ou o benjaminita contra quem Davi escreveu este salmo provavelmente foi um dos que falsamente acusaram Davi, instigaram, né? Aconselharam Saul a destruí-lo com todas invejas, porque era muita invejas que tinha em cima do Davi, porque eles não queriam, não aceitavam de jeito nenhum, né? Aquele garotinho, né? Magrinho, franzinho, sendo dos maiores, até mais do que o capitão do exército, perseguido injustamente por inimigos ferozes,
Irmandade. Davi se volta para Deus em busca de proteção, em uma declamação com palavras fortes. Ele declara ousadamente a sua inocência. Ele apela ao juízo do céu e da terra também, irmandade, para declarar sua inocência. E além disso, condena seus inimigos. Ele condena eles, né? Ele não aceita as perseguições que ele tem sofrido, irmandade. A confiança de Davi, né, em que Deus sempre age com justiça. Portanto, aqueles que são maus devem se afastar de seus pecados. Caso contrário, serão vencidos pelo julgamento de Deus. É o que fala no Salmo 7, né, verso 10 ao 13. Depois a Irmandade faz um leve estudo lá, que é muito importante, Irmandade, assim. Eu falo assim que a importância de nós ficarmos na presença de Deus. Mesmo que você seja perseguido ou perseguida, até mesmo no trabalho, né? Você tem falado, Senhor, o que é isto? Eu não estou entendendo tanta perseguição. E hoje Deus manda dizer, olha o quanto Davi foi perseguido pela pessoa que ele tanto ajudou. E no final ele teve a vitória, né? Visto que as más ações, mais cedo ou mais tarde, causam a queda daquele que praticam. Davi não precisava temer seus inimigos. A sua confiança na justiça dominante de Deus o fortalece em sua aflição, né? Veja assim, tanto que veja como os maus, né, no Salmo 7:17, eles planejam desgraças e vivem mentindo, armam armadilha para pegar os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Né? Muitas vezes aquela pessoa, não sei se a Irmandade pode reparar, que persegue aquela outra pessoa com intriga, com inveja, no trabalho, seja onde for. E você chora e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. O que é isso? Tem misericórdia de mim? E Deus te fala, eu estou do seu lado. Eu estou dando corda para o adversário, para depois ele cair, confundido, envergonhado, e provar para muitos que você é um dos meus escolhidos, que eu não esqueci das promessas que eu fiz para você. Muitas vezes você pode pensar, Senhor, às vezes eu me sinto sozinha, tão pequena. É o que Davi sentiu, sozinho, pequeno. Mas a fé de Davi era tão grande que não deixava assim ele se abalar para aquela perseguição. Por mais que ele se sentisse fraco, a sua fé se fortalecia. Pois Deus manda te dizer, seja como Davi. Seja como Davi, perseguido, mas não perca a fé em mim. Por quê? Eu estou vendo tudo. E tudo tem um tempo determinado pelo nosso Deus. Devemos viver de fé. Nem que as promessas demorem a acontecer nessa vida. Aí você pode dizer, porque somos humanos, né? E você pode dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Você esqueceu de mim mesmo. Já se passaram anos e mais anos. E eu não estou tendo resposta nenhuma. E Deus manda te dizer, eu estou chegando. Eu estou perto. Muito perto de ti, você não sente, porque a sua fé está pouca. Mas a vitória está chegando.
ora e confia no Senhor para que Ele possa prosperar a sua vida mais e mais, né? É igual você lembra do hino do Inário 4, no hino 69, né? Brilha mais e mais, caminha para os céus. Que Deus abençoe muito a Irmandade, tá? Que a Irmandade também me perdoe por ter atrasado um pouquinho, que eu fiquei de trazer isso tudo na terça-feira, tá, Irmandade? Mas eu esqueci que tinha um médico marcado para minha filha, né? E eu deixei hoje, na sexta-feira, hoje, como eu não trabalho, né, na parte da manhã, para estar passando esse estudo para a Irmandade, que vai ter aqui no YouTube, vai passar tudo, né? E nos outros aplicativos eu vou colocar vídeo 1 e vídeo 2. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? E lembre, Salmo 7 para você. Eu vou deixar. E a vitória está chegando. Mas não desanima e não deixa de orar. E agradecer sempre a Deus, gente. Não deixe de agradecer, não. Entendeu? Ah, Senhor, não está acontecendo. Mas por que não está acontecendo? Não deixa de agradecer a Deus, não, porque eu falo, só de nós acordarmos, Deus dá para nós essa dádiva maravilhosa de amanhecer com saúde, já é uma vitória diante dos nossos inimigos, tá? E nós, servos de Deus, nós somos perseguidos, sim, muitas vezes, sim, mas você pode ver que você, no final, você sempre vai ser um escolhido do Senhor. Você já é escolhido do Senhor, mas no meio de muitos, de tanta perseguição, chega lá, Deus escolhe você, Deus não esquece de você, não é verdade? Mas lembrar muito de quando eu comecei a minha primeira faculdade, meu marido desempregado, né? E eu também desempregada, e a mensalidade da faculdade bem cara. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. O que eu faço? Não sei o que eu faço, Senhor. Eu passei no vestibular, tu mandaste a palavra para mim, se cumpriu, e agora começou e eu não tenho dinheiro sequer para pagar a mensalidade, a primeira mensalidade que precisava. Eu posso dizer que Deus preparou nos primeiros 3 meses o dinheiro para pagar a mensalidade. E quando foi na terceira mensalidade, Deus me abençoou com meia bolsa na faculdade. Irmandade, me perdoa que eu sempre emociono assim, porque às vezes as pessoas falam os cursos superiores, assim, né, comentando, mas tanta dificuldade, tanta perseguição, Irmandade, que ainda passa ainda. Mas eu sirvo um Deus que é muito grande. E eu sou muito temente e fiel ao meu Deus, ao nosso Deus, que nunca deixará você, e nem eu confundido e nem envergonhado. Que Deus abençoe a todos vós. A paz de Deus a todos. Amém.